tudo bem? Hoje o assunto aqui é o que é tocar, né? A discussão seria essa. O que é tocar de ouvido? O que é ter um ouvido musical, né? É uma pergunta que muitos alunos me fazem, eu também me fiz muito tempo, né? Como desenvolver isso? Será que a pessoa já nasce com isso? Será que não? Ao longo desses anos trabalhando com música e já a história da minha família, a gente percebe assim que existe várias situações. A ideia desse vídeo não é, pôr a minha opinião como uma coisa absoluta, muito pelo contrário, é provocar uma discussão sobre isso, tá? Então a primeira coisa que a gente percebe, que é um fato, existem algumas pessoas que têm um negócio chamado ouvido absoluto, que é um dote físico. Então ele ouve um determinado som musical e ele consegue já saber, sem nenhum tipo de preparo, né, o que som é aquele. Existe uma pesquisa que diz que 1 em cada 10.000 pessoas é assim. Não sei se é verdade e tal. Muitas dessas pessoas não estudaram música, então eles não sabem assim as convenções de música, nome de nota ou as noções de grave, médio, agudo, eles não têm isso. Mas eles têm essa noção do som. Então, o que é o ouvido absoluto? Primeiro ponto. Quando a pessoa já tem uma noção de música, ela consegue ouvir uma frequência musical e sem pensar, sem fazer nenhuma relação, ela já diz qual é o nome da nota, né? Por exemplo, essa aqui é a nota Lá, ó. Lá, né? Eu, no meu caso, não tenho ouvido absoluto. Eu estudei um pouco e criei um negócio chamado ouvido relativo, que eu já vou explicar o que é. Então, o ouvido absoluto seria isso. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser um bom músico, né? Por ter esse dote físico. É mais ou menos assim, como o ginasta, que tem todo o preparo físico para ser um bailarino ou uma bailarina, né? No caso, a ginasta, mas precisa um outro tipo de apuro também, que é a expressividade, a espontaneidade, a criatividade, né? Que é o que exige do músico, ok? Então, primeiro ponto, existe um ouvido absoluto. Esse ouvido absoluto não é o ouvido do músico. O ouvido do músico é aquele que é capaz de fazer relações entre os sons, né? Então, por exemplo, você tem um Lá. Lá. Aí você pode descer uma nota. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá. Você consegue fazer relações com isso, né? Ok? Isso é perfeitamente possível, você pode estudar e trabalhar. Como é que você cria esse ouvido aí? Você cria esse ouvido a partir do momento que você canta bastante as suas músicas prediletas, você faz solfejo, você faz uma aula ali que você acaba criando essa memória musical. Esse seria o ouvido do músico, tá bom? Então, criar uma memória. Por exemplo, eu ouço uma melodia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Quanto melhor for a sua capacidade de imitar o que você ouve, cantando mesmo, você vai criando essa memória auditiva. E aí você consegue depois procurar isso no seu instrumento. Ou então tirar músicas de ouvido seria isso. Você ter uma memória auditiva, né? Melhorá-la o máximo que você puder, ok? Igualar os sons e ser capaz de reproduzir ela. Primeiro cantando e depois você tocando no seu instrumento, né? Qualquer coisa que você ouvir. Então
Então esse é um trabalho que você precisa fazer fora do seu instrumento, né? Qualquer pessoa que desenvolva bem isso, ela está procurando ter um bom ouvido musical. Aí depois conhecer as escalas todas, né? Aí entra naquelas convenções. Então, ser um bom músico, tocar de ouvido, inclusive, seria ideal que você conhecesse todos os parâmetros aí para ter um bom ouvido, né? Para fazer música. Senão você também vai ficar só procurando as notas, né? O que não é legal. Ok? Então, deixa aí o seu comentário sobre esse tutorial do que seja tocar de ouvido, né? Resumindo, né, tocar de ouvido é você criar uma memória musical, ok? Que seja capaz de repetir e memorizar as frases musicais, né? Então, qualquer estilo que você for tocar, você vai precisar, o primeiro passo é isso, né? Você conseguir ouvir o som e memorizar, ok? E aí as coisas vão ficar muito mais fáceis, independente do seu instrumento, né? O que você gosta de tocar. Se você não gastar tempo com isso, aí fica difícil. Você não vai conseguir tocar suas músicas preferidas de uma forma mais prática, ok? Então, por aqui, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, desse vídeo. E deixe aí a sua mensagem, o que você achou. E fique ligado também que sempre estarei falando sobre temas relacionados à música e como tocar bem o instrumento, ok? Abraço a todos e até o próximo vídeo.